Não importa a sua idade ou nível de preparo físico, andar de bicicleta pode ajudá-lo a conhecer a cidade, explorar a natureza e entrar em forma. Mas você sabe quando ela foi inventada? Sua invenção é um tanto curiosa, e a princípio tem como origem os efeitos colaterais de uma das maiores erupções vulcânicas da Terra, a erupção do Monte Tambor em 1815. Esta erupção foi poderosa, matou milhares de pessoas e sua explosão pôde ser ouvida a mais de 2.000 km de distância, mas os efeitos que se seguiram foram ainda mais devastadores. A erupção criou anomalias climáticas globais, e devido às emissões de partículas na atmosfera, reduziu as temperaturas globais e levou o ano seguinte, no hemisfério norte, a ser chamado de o Ano Sem Verão, isso em 1816. Isso provocou a morte de milhares de pessoas devido à falta de alimento, pois as culturas agrícolas colapsaram, o gado e os cavalos morreram, resultando na pior crise de fome daquele século. Mas e onde entra a bicicleta nessa história? É que em meio a toda essa desgraça, haviam poucas alternativas de animal para o transporte, e portanto era urgente novos meios de transporte que fossem menos sensíveis à fome. É aí que entra em cena a inventividade humana, e o barão alemão Karl von Drais seria o cara que ficaria conhecido como o inventor da bicicleta, isso em 1817. Sua invenção, conhecida como máquina de correr, era completamente feita em madeira, tanto o quadro como as rodas, que era impulsionado pelo operador com os pés enquanto deslizava pela estrada sentado nela, igual o carro dos Flintstones. O conjunto da roda dianteira também tinha um guidão que permitia um pequeno movimento para alterar a direção. Ele obteve a patente deste modelo em janeiro de 1818. Uma outra versão sobre o motivo de sua invenção seria que ele queria percorrer os esplêndidos jardins de maneira mais rápida e sem se cansar. Coitado. Mas aparentemente a primeira versão é a que parece ser mais plausível. A bicicleta então se tornou muito popular no verão seguinte, em 1819, com vários fabricantes na Inglaterra e na França fazendo suas próprias versões. Na França, ela foi batizada de velocípede, que do latim seria pé rápido. E o próximo passo, já que tinha que ficar empurrando com os pés, foi a adição dos pedais. E é aí que surge um daqueles choques de versão, a popular polêmica. É que a princípio, em 1839, o inventor escocês Macmillan teria sido o primeiro a criar um sistema de alavancas e pedais para velocípedes, que permitia impulsionar a máquina com os pés levantados do chão. No entanto, se acredita que este pioneirismo seria apenas uma propaganda de escritores britânicos para desacreditar a versão francesa dos eventos. É bom lembrar que nesta época, os ingleses e franceses não se gostavam muito. A Guerra dos 100 Anos entre 1337 e 1453 e a dos 9 anos em 1688 é um exemplo disso. Então, o primeiro design de um velocípede com pedais realmente popular e comercialmente bem-sucedido foi inventado pelo ferreiro francês Ernest Michels em 1863. Era uma solução mais simples e elegante que a bicicleta de Macmillan, e o design de Michels incluía manivelas e pedais montados no cubo da roda dianteira. E para aumentar a velocidade de deslocamento, ele aumentou o diâmetro da roda dianteira, na qual se encontravam os pedais. Em 1868, Michels fundou a Michels e Companhia, a primeira empresa do mundo a fabricar comercialmente velocípedes com pedais. Construída inicialmente toda em madeira, e mais tarde com rodas de metal, seu deslocamento nas estradas de pedra era tão desconfortável que ganhou o apelido de agitador de ossos. Devia ser uma beleza. Em 1870, a usinagem de metal melhorou a tal ponto que os quadros de bicicleta começaram a ser construídos inteiramente em metal, uma melhoria tanto em relação às estruturas anteriores de madeira, e o design da bicicleta também começou a mudar. Os pedais ainda estavam presos diretamente na roda dianteira, mas agora as rodas eram construídas com pneu de borracha macia e longos raios, tornando o passeio muito mais agradável. Mas o mais curioso dessas bicicletas de roda alta, conhecidas como penny farthing, eram suas rodas gigantes. Mas por que isso? É que os inventores na época tinham percebido que quanto maior a roda, mais rápido a bicicleta poderia ir com uma pedalada. E como as pessoas adoram uma velocidade, bem, a roda ficou maior e maior. Mas o principal problema deste projeto, obviamente, era o fator segurança, inexistente, já que os passageiros, geralmente jovens, sentavam tão alto que... Bem, vocês podem ver o problema. E freio? Tinha? Bem, era muito mais simbólico do que funcional.
e não havia realmente nenhuma maneira de desacelerar essa bicicleta. Se algo parasse a roda da frente de repente, como um buraco ou um objeto preso nos raios, o cavaleiro, vamos dizer assim, era imediatamente arremessado para a frente, girando sobre a roda da frente e indo de cara aberta em direção ao chão. Esta característica peculiar daria origem ao termo inglês de breakneck speed, velocidade quebra-pescoço, já que um acidente geralmente produzia resultados verdadeiramente devastadores para o condutor. Hoje, este termo em inglês é utilizado como uma velocidade vertiginosa de algo. E quanto ao autor da invenção deste modelo de bicicleta com rodas gigantes, quem foi? Bem, lembra da disputa entre franceses e ingleses? Pois é, para os franceses quem inventou este modelo foi Eugene Meyer, e para os ingleses foi James Starley. Mas como o francês Eugene recebeu a patente francesa de uma roda de raios de arame para a bicicleta em 1868, 2 anos antes do inglês apresentar sua bicicleta, ele leva o título de inventor deste modelo de bicicleta. E lembram do nome deste modelo de bicicleta? Penny. Ele se originou na Grã-Bretanha, onde era conhecida como penny farthing. Isso se deve à sua semelhança com duas moedas britânicas, penny e farthing, uma muito maior que a outra. Bem, e depois de uma bicicleta quebra-pescoço, nada mais natural do que surgir uma bicicleta foguete. Brincadeira, uma bicicleta mais segura. E ela surgiu em 1885, quando o inventor britânico John Cam Starley projetou a primeira bicicleta segura, com uma roda dianteira orientável, 2 rodas de tamanho igual e transmissão por corrente na roda traseira, juntamente com um pneu de borracha inflável. Era a bicicleta Hoover. John Cam Starley era sobrinho do inglês James Starley, o candidato inglês a inventor da bicicleta Penny, lembram? Pois é, durante sua vida, aquele James Starley trabalhou no desenvolvimento de um sistema de transmissão com engrenagens e corrente. Tempo depois, seu filho William e seu sobrinho John Cam Starley entraram no negócio de bicicleta, e seria seu sobrinho responsável pela invenção da bicicleta moderna como conhecemos hoje, a bicicleta segura de 1885, a bicicleta Hoover. Enfim, o inglês ganhou do francês. Quando este modelo de bicicleta chegou ao mercado, mais confortável, seguro e equipado com pneus pneumáticos, o apelo e a acessibilidade do ciclismo foram ampliados para novos grupos, como mulheres e homens mais velhos. E foi neste momento que a bicicleta começou a se tornar um símbolo de liberdade para as mulheres. Este modelo de bicicleta ampliou significativamente a liberdade de movimento delas, quebrando assim o seu isolamento social, possibilitando maneiras mais informais de interação. Além disso, o engajamento nessa atividade esportiva afrouxou os códigos de vestimenta para as mulheres e melhorou a sua saúde. Lembre-se que nessa época elas podiam apenas usar vestidos. Mas os primeiros ciclistas tiveram que lutar pela aceitação das autoridades, que impediam sua liberdade de movimento dentro dos municípios. Para isso, os defensores do ciclismo tiveram que brigar pelo direito civil de andar nas vias públicas. É que o ciclismo provocou conflitos com os pedestres e cocheiros, que ficavam incomodados com o novo veículo nas ruas, e as pessoas do campo viam os turistas mecanizados como intrusos bisbilhoteiros. No início, as bicicletas foram recomendadas como substitutos práticos e de baixo custo para o cavalo. Inclusive, por essa razão, foram introduzidas nos serviços postais, nos departamentos de polícia, bombeiros e no exército. Mas logo, acabaram conquistando o público geral e se popularizaram como um dos meios de transporte mais queridos das pessoas. Bem, já que você ficou até o final do vídeo, mais 2 curiosidades. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo. A primeira é que hoje em dia existem poucas bicicletas originais daquele tipo agita-ossos e do tipo Penny. A maioria foi derretida durante a Primeira Guerra Mundial para construir armas. A outra curiosidade envolve o famoso polimata italiano Leonardo da Vinci, de que ele teria inventado a bicicleta em 1490. Na verdade, durante a restauração de um de seus manuscritos em 1974, foi observado que em uma das mais de 1000 páginas, mais precisamente no verso da folha 133 do Codex Atlanticus, havia o esboço de uma bicicleta. Mais tarde, se verificou que este esboço na verdade era uma fraude. Entre as evidências está a má qualidade do esboço, que não era compatível com o estilo de Leonardo, e o tipo de lápis de cera que era diferente, entre outras evidências. A teoria mais aceita atualmente é de que um monge italiano entediado teria feito os rabiscos durante a restauração.
Por fim, deixa uma citação atribuída ao cientista Albert Einstein, que gostava dos benefícios mentais de andar de bicicleta. Ele dizia: "A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve continuar andando." Pensei nisso enquanto andava de bicicleta. This, I think, is true not just of writers, but of anyone who is in a creative space, that you have to reverse the normal human tendency, which is to edit. So a lot of, and occasionally, this is, I think, a source of a great deal of frustration that exists between people in creative and non-creative universes, which is that creative people, I think, are trying to, their lives and their brains are messy. Their imaginations are messy. Why? Because they don't want to throw anything out. Why don't they want to throw anything out? Because they believe on some level that there's always something of interest or value in whatever they encounter, right? They know enough about how mysterious and serendipitous and unpredictable the creative process is that they realize that it's dangerous to kind of make too hasty a judgment about the value of anything that they come across. People in non-creative universes have exactly the opposite relationship to information, or to experiences is a better way of putting it. They're constantly, they'll see something and they'll say, is it relevant to what I'm doing? And if it's not, they should push it aside and focus on what their kind of task is. If you are Procter & Gamble and you're the head of Ivory Soap, your job is to sell more soap. And if you get distracted by some interesting but ultimately marginal subsidiary issue, you won't sell as much soap. Right? That's an extreme example, but you know, that's a world that demands focus. If you're a surgeon and you're operating, you cannot let your imagination wander about some idiosyncrasy of the operation, right? You have to kind of zero in. So I think that's a kind of that embracing of messiness and understanding its contribution to the creative process is something that writers and creative types, artists, whatever, have got to cultivate, have to learn to be comfortable with, because it goes against a lot of our kind of instincts and training as kind of educated people. Desde o início da humanidade, um dos nossos maiores desejos tem sido voar como os pássaros, um símbolo de liberdade, de graça e mistério. As tentativas mais antigas de voo baseavam-se na imitação de pássaros, com muitos deles arriscando a própria vida, em tentativas com penas presas aos braços e pernas, se atirando de penhascos, tentando corajosamente transformar o sonho em realidade. Eles realmente tentavam de tudo. Por volta de 1800, todos os fundamentos teóricos para o voo impulsionado por motor já estavam estabelecidos. George Cayley, um abastado filósofo, político e educador britânico, havia feito pesquisas importantes sobre a estrutura das asas e a necessidade de um motor mais leve. Para ele, o ângulo no qual o ar passava pelas asas afetava a capacidade de alçar voo. Em suas anotações, ele escreveu: "O problema todo resume-se em fazer com que a superfície das asas suporte um determinado peso pela aplicação de potência contra a resistência do ar." Ele também previu corretamente que o mecanismo de propulsão deveria ser alimentado pela combustão de algum pó ou fluido inflamável. Entre 1808 e 1809, Cayley construiu 3 planadores baseados em suas descobertas, incorporando a fuselagem aerodinâmica a uma estrutura de cauda móvel. Para testá-lo, ele convenceu um garoto de uma escola local para conduzir o aparelho em um voo de alguns minutos em uma descida, o que foi bem sucedido. Apesar de suas grandes inovações, Cayley estava impedido de obter maiores sucessos pelas limitações tecnológicas de seu tempo. A única fonte de propulsão disponível naquele momento era o motor a vapor.
mas esses motores eram grandes e pesados, e a potência que forneciam era muito pequena comparada com o peso que apresentavam. Sem falar também no peso do combustível, carvão ou óleo e água para o vapor. Os projetos de planadores desenvolvidos por Cayley, no entanto, não passaram despercebidos. Muitos estudaram e copiaram seus estudos, contribuindo para o desenvolvimento do avião. William Samuel Hanson, em 1848, apresentou a carruagem aérea a vapor, com 45,72 metros de envergadura nas asas e um grande motor a vapor, mas a carruagem não saiu do chão e o problema dos propulsores continuava. Depois deste, ele fez um modelo reduzido, com 6,1 metros de envergadura de asas e um motor a vapor mais leve. Ele conseguiu se elevar do chão por alguns segundos, mas o motor a vapor, ainda pesado, impediu de decolar o avião e, na verdade, somente planou. Entre 1890 e 1900, Otto Lilienthal conduziu uma série de pesquisas e observações importantes sobre o voo dos pássaros, que ele acabou publicando no livro chamado O Voo dos Pássaros como Base para a Aviação. Ficou conhecido como o pai do voo planado, por manejar repetidas vezes um aparelho mais pesado que o ar na atmosfera. Lilienthal realizou cerca de 2.000 voos planados entre 1891 e 1896, atingindo em alguns voos cerca de 350 metros de distância. Ele morreu tragicamente enquanto testava um avião em 1896, e suas últimas palavras foram: "Sacrifícios precisam ser feitos." Outro personagem importante foi Hiram Maxim, que em 1894 construiu um biplano impulsionado por um motor a vapor com hélice. Este protótipo chegou a se elevar do chão, mas estava preso por cordas de segurança. Apesar disso, Maxim parou inexplicavelmente de trabalhar nesse projeto. Chegando ao início do século XX, entraram em cena 3 personagens que mudariam radicalmente essa história: os Santos Dumont e os irmãos Wright. Os irmãos Wright eram filhos de um clérigo do estado de Ohio. Ainda jovens, já eram apaixonados pela mecânica, e após trabalhar em uma gráfica, abriram uma loja de bicicletas em 1892. Quando eles eram pequenos, haviam recebido de presente um avião de brinquedo de elástico, que juntamente com os relatórios de pesquisa de Lilienthal, despertaram seu interesse na área de aeronáutica. Muitos planadores foram construídos e testados por eles, e uma das principais inovações do projeto dos irmãos foi o controle de leme. O arqueamento de superfície das asas, que era feito por cabos, permitia que a aeronave permanecesse em equilíbrio enquanto fazia as curvas. Os irmãos haviam observado como os pássaros restabelecem o equilíbrio no voo, inclinando uma asa para cima e a outra para baixo. Realizando experimentos em caixas de papelão, conseguiram duplicar essa ação de arqueamento em um lado e depois no outro, mudando a estrutura aerodinâmica sem sacrificar a rigidez. Muitos até hoje consideram os irmãos Wright experimentadores casuais, que tiveram sorte no lugar e na hora certa, mas eles também foram muito científicos, pesquisaram e anotaram meticulosamente padrões de fuselagem e de configurações de asas, e construíram o primeiro túnel de vento em sua oficina. E em 1900, os Wrights estavam preparados para colocar suas pesquisas em prática. Eles construíram um planador não motorizado utilizando o projeto de arqueamento de asa. Após uma série de voos testes, em uma praia deserta na Carolina do Norte, pegaram suas anotações e dedicaram os anos de 1901 e 1902 a aprimorar o seu projeto, que estaria pronto para voar em 1903. Então, no dia 14 de dezembro de 1903, eles retornaram à praia Kitty Hawk para a primeira tentativa de voo com seu biplano, o The Flyer. Ele era um protótipo completo, com suportes e estrutura de madeira e lona. Apresentava uma envergadura de 12,3 metros e um peso vazio de 274 kg. Quanto ao motor, eles haviam projetado um motor específico para o protótipo, sob medida. Era um motor 4 cilindros em linha, similar aos dos automóveis, com 13 cavalos de potência e um peso de 81 kg. O Flyer também possuía hélices duplas movidas por engrenagens e correntes semelhantes a uma bicicleta, fruto de suas experiências na loja de bicicletas. Para impulsionar o avião na decolagem, eles utilizaram um sistema composto por um trilho e uma catapulta, que deveria estar voltada na direção contrária ao vento. Um dos motivos era a baixa potência do motor, com apenas 13 cavalos, quando comparado ao motor do 14 bis com 50 cavalos. A combinação de trilhos e a necessidade de vento fazia com que os irmãos tivessem que desmontar todo o sistema sempre que o vento mudasse de direção. Quem realizou a primeira tentativa de voo foi o irmão Wilbur, mas assim que alçou o voo, o avião cambaleou e caiu na praia. Apesar de Wilbur não se ferir, o avião ficou danificado. Mas apenas 3 dias depois, eles retornaram com o The Flyer para uma nova tentativa, mas agora sob o comando do irmão Orville. Dessa vez, o The Flyer decolou tranquilamente, cobrindo uma distância de 36,58 metros.
Mais tarde, na presença de fotógrafos, eles realizaram mais 3 voos naquele dia, com o último durando quase 1 minuto e percorrendo 260 metros. Já em 1905, Wilbur voou novamente, mas dessa vez por meia hora, percorrendo 38,9 km em uma rota circular. E o Santos Dumont? Santos Dumont era filho de um próspero produtor de café. Passou a infância realizando o reparo de máquinas da fazenda e das inovadoras locomotivas. As leituras das obras de Júlio Verne despertavam em Santos Dumont o desejo de conquistar o ar, e os submarinos, balões e transatlânticos que o escritor previu em suas obras exerceram uma profunda influência no inventor. Em 1892, Dumont iniciou um período de formação em Paris, onde estudou física e mecânica. Retornou novamente a Paris em 1897, independente e herdeiro de uma imensa fortuna, para ter aulas de pilotagem de balões, aos seus 24 anos. Em 1898, ele construiu seu primeiro balão, o Brasil. Até então, os balões voavam à mercê do vento, não sendo possível determinar a sua direção. Para resolver o problema, ele acoplou um motor a um balão, que ele chamaria de dirigível número 1. Esse motor era um John Button modificado, que Dumont mais que duplicou sua potência, passando de 1,5 para 3,5 cavalos. O balão número 1, assim como o balão número 2, apresentaram problemas estruturais, pois se dobraram ao meio durante os testes, algo que ele consertaria alterando a estrutura central do balão, implementando o número 3, que ele utilizou para sobrevoar Paris em 1899. Após construir o dirigível número 4, foi com o número 5 que, concorrendo ao prêmio Deutsch, ele conseguiu contornar a Torre Eiffel, mas com 10 minutos de atraso, não ganhando o prêmio. Com o número 6, dotado de um motor de 20 cavalos, Dumont contorna a Torre Eiffel no tempo certo e ganha o prêmio Deutsch para aeronautas, juntamente com o título de inventor do dirigível. Os testes com dirigíveis continuaram, com diversos modelos feitos após o número 6. O número 7 era específico para corrida, já o número 8 foi sob encomenda. O número 9 era para passeio e o número 10 para o transporte de pessoas. Os dirigíveis número 11 e 12 foram réplicas de modelos antigos, e o número 13 foi um balão de ar quente e hidrogênio projetado para ficar semanas na atmosfera. E por fim, o balão de número 14. Toda essa experiência culminaria na construção do avião 14 bis. Não era de hoje que inventores pelo mundo tentavam construir um avião como aquele. Conforme já vimos, problemas como a potência do motor, sustentação, peso e equilíbrio impediam o sucesso dessa invenção, e Santos Dumont acompanhava de perto essa discussão. Utilizando os conhecimentos até então obtidos e sua experiência com balões, como pode ser visto no cesto de balão utilizado como posto de pilotagem do avião, Dumont construiu um aeroplano híbrido, unindo o balão número 14 a um avião. O nome 14 bis deve-se ao fato do reaproveitamento do balão número 14 ao avião, e bis significa de novo, 14 bis, 14 de novo. Contudo, o aviador decidiu tirar o balão durante os testes, prendendo o avião ao longo de um cabo de aço de modo a verificar a sua estabilidade e controles. A função do balão era reduzir o peso efetivo do aeroplano e facilitar a decolagem. Porém, ele percebeu que gerava muito arrasto, impedindo o avião de atingir maiores velocidades. Ele também duplicou a sua potência, instalando um motor de 50 cavalos no lugar de 24. Era um protótipo completo, com superfícies de seda japonesa, armações de bambu e pinho e junções de estrutura de alumínio. A hélice era de madeira e os cabos de comando de aço. Apresentava uma envergadura de 12 metros e um peso de 160 kg. A forma de voar do 14 bis, dando a impressão de que voava de costas, veio a ser batizada na aviação como canard, pato em francês. Essa posição propiciava uma boa sustentação positiva, para cima, sendo ideal para aquela ocasião, mas se mostrou inadequada para os modelos seguintes. Da mesma forma que naquela época os recordes esportivos só podiam ser comprovados em eventos públicos, as autoridades aeronáuticas exigiam que as provas de voo fossem registradas publicamente, na presença de especialistas. Por isso, criaram naquela época o Prêmio Aeroclube da França, para o piloto que voasse mais que 200 metros em um veículo mais pesado que o ar. Em 12 de novembro de 1906, diante de diversas pessoas e técnicos de aeronáutica da França, Santos Dumont realizou com seu 14 bis o primeiro voo oficial controlado de uma aeronave mais pesada que o ar, voando 6 metros de altura por 220 metros de distância, ao contrário dos irmãos Wright, que realizaram o voo em um lugar remoto com 5 testemunhas.
Apesar de Santos Dumont ter realizado o primeiro voo oficial, os irmãos Wright apresentaram provas de terem voado alguns anos antes, em 1903. E posteriormente, em 1908, quando os irmãos voaram em Paris, realizaram um voo com muitos movimentos em curva, demonstrando ser um modelo mais avançado que o 14 bis, reforçando a ideia de terem criado o avião muito tempo antes que Dumont. Outra polêmica se deve ao sistema de propulsão. O avião de Dumont já era autopropulsado, ao contrário do Flyer dos irmãos Wright, que precisava de trilhos e uma catapulta. Outro fato importante é que em outubro de 1905, com o Flyer 3, os irmãos já tinham feito um voo circular de 38,9 km em 39 minutos e 23 segundos nos Estados Unidos, ou seja, um ano antes do voo do 14 bis em 1906. Entretanto, uma das principais contribuições dos irmãos foi o projeto da hélice, com um formato muito próximo ao utilizado até hoje, diferente do modelo mais simples de Dumont, que era apenas uma pá. Mas o que importa mesmo é que Santos Dumont contribuiu muito mais para o rápido desenvolvimento da aviação, pois ele disponibilizou seus projetos em jornais da época, algo que os irmãos Wright não fizeram, protegendo tudo por patentes e processando quem tentasse trabalhar com essa invenção. Essa atitude de Dumont fomentou muito a área da aviação, acelerando em muitos anos o desenvolvimento dos aviões modernos. O que se pode concluir dessa história, além de conseguirmos conquistar o nosso sonho de voar como os pássaros, é que a invenção do avião, assim como qualquer outra, deve-se a uma série de fatores e descobertas anteriores, que em um determinado momento, independente de quem seja o inventor, torna-se quase inevitável seu surgimento. E essa foi uma breve história sobre a invenção do avião. Se você gostou do vídeo e quer que mais pessoas o vejam, deixe sua curtida que o algoritmo do YouTube fará o resto. Até o próximo vídeo. Ideias. Uma ideia pode surgir do nada, como em geral surge porque temos algum problema ou desejo que desejamos satisfazer ou resolver. Daí um antigo ditado que diz: a necessidade é a mãe da criatividade. O problema pode muitas vezes envolver a própria compreensão do problema. E a sua solução pode ser parcial ou total. Por exemplo, alguns pesquisadores já tentaram criar um coração totalmente artificial, o que é a criação ou a ideia. No entanto, até agora só conseguiram criar partes de um coração que efetivamente funcione, o que é a implementação ou que nós chamamos de inovação. Por isso, como vimos em vídeos anteriores, uma ideia brilhante ou não pode surgir do encontro de outras pequenas ideias, com ou sem sentido. Assim, a sua ideia pode ser, na verdade, apenas uma parte, um percentual da solução total ou mesmo parcial de um problema. Muitas das ideias não são, como vimos, 100% novas. Aliás, a imensa maioria nunca é totalmente nova, porque a humanidade trabalha no campo das ideias sempre aproveitando as coisas que já existem. Porém, existem para melhorar algo que a gente precisa ou que a gente deseja. Às vezes, nem temos as ferramentas para realizar aquela ideia e, em geral, são as ferramentas que vão tornar aquela ideia uma inovação. No entanto, como às vezes as ferramentas sequer existem ou estão disponíveis, muitas ideias possuem subprodutos, ou o que aqui vou chamar de subideias, que é a criação dessas novas ferramentas. Como vimos na corrida espacial, por exemplo, as ferramentas sem fio foram necessárias para a construção de alguns foguetes, ou seja, algumas ideias fomentando a criação de outras.
Do ponto de vista da vida humana em geral, nem mesmo um problema ou um desejo precisa seguir qualquer processo metódico. Por incrível que pareça, uma boa parte de quase todos os vídeos que usamos salienta que temos que fazer isso ou aquilo, ou não fazer isso ou aquilo, para que possamos despertar e desenvolver a criatividade. Pensando bem nisso, na verdade, isso parece um contrassenso, pois a criatividade, de fato, não pode e não deve ser contida ou mecanizada. Contudo, nesse contexto em que vivemos, desejamos instintivamente sempre mecanizar as coisas em processos e, para o contexto corporativo, tentamos sempre criar métodos e metodologias para isso. Nesse caso, uma das coisas fundamentais é conseguir descrever bem esse desejo ou problema que desejamos resolver. Isso passa necessariamente pelo compartilhamento, em alguns casos, com uma equipe, pois, como diz a sabedoria, várias cabeças pensam melhor que uma. No exemplo da criação do avião, vimos quantas coisas precisam ser estudadas e como um problema precisava ser bem descrito e compreendido. E isso demanda tempo, esforço e dedicação. Compreender que se cria uma baixa pressão acima da asa de um avião para fazê-lo subir demorou muito tempo e custou muito sacrifício físico e mental. Encontrar as partes que faltam na descrição do problema, como nesse caso das asas, que inicialmente se entendeu que era necessário arqueá-las, leva muito tempo, muito esforço e experimento. Hoje em dia as asas não são arqueadas, mas elas possuem partes móveis e uma enorme flexibilidade. Não são rígidas como muitos pensam. E, em parte, isso é um dos recursos que imita o arqueamento inicialmente idealizado por seus criadores. Assim, é fundamental estudar e compreender o máximo possível do problema que se deseja resolver. Outra coisa interessante e que vai na contramão de muito do que se ensina sobre trabalho corporativo é o assunto sobre o foco. Somos compelidos a ter foco, manter o foco, encontrar o foco, não se desviar do foco nas atividades que devemos desenvolver. Na criatividade é o contrário. Não ter foco, o que não significa gastar tempo de bobeira, vamos dizer assim, mas não se restringir ao foco, justamente como temos visto. São múltiplas informações de diferentes ramos do conhecimento humano que permitem criar alguma coisa. Como vimos em vídeos anteriores, isso é chamado de palpite lento, e o encontro de, às vezes, pequenas outras ideias que aparentemente não têm nenhuma relação umas com as outras. Outra chave para a criatividade, sem dúvida, é a persistência. Como no exemplo de Santos Dumont, sabemos como ele se dedicou, não desistiu. Se estudar com mais detalhes a história de Santos Dumont, verá que ele teve inclusive vários acidentes, chegando a ficar pendurado do lado de fora de um edifício na França em consequência de um dos acidentes de balão. Finalmente, a criação poderá contribuir talvez não com todo o desenvolvimento ou solução, mas com uma parcela dele, como já vimos. Quando uma ideia funciona, mas não está implementada, que é a inovação, nós chamaremos isso de prova de conceito ou alguma coisa parecida. É quando eu consigo provar uma teoria através de um raciocínio claro e explícito, mas eu ainda não encontrei ou não desenvolvi os meios de implementá-la no mundo real. A seguir você verá um vídeo muito interessante sobre a persistência, pesquisa e conhecimento profundo do problema a ser resolvido, que culminaram com uma mudança de um paradigma da nossa sociedade econômica.
a de que existe, para um produto ou um serviço, apenas um formato ideal, sendo substituído pela compreensão de que, na verdade, existem vários produtos ou serviços que são considerados ideais numa população em que justamente existem vários grupos distintos. I think I was supposed to talk about my new book, which is called Blink, and it's about snap judgments and first impressions. And it comes out in January, and I hope you all buy it in triplicate. But I was thinking about this, and I realized that that although my new book makes me happy, and I think will make my mother happy, it's not really about happiness. So I decided instead I would talk about someone who I think has done as much to make Americans happy as perhaps anyone over the last 20 years. A man who is a great personal hero of mine, someone by the name of Howard Moskowitz, who is most famous for reinventing spaghetti sauce. Howard's about this high, and he's round, and he's in his 60s, and he has big, huge glasses and thinning gray hair, and he has a kind of wonderful exuberance and vitality, and he has a parrot, and he loves the opera, and he's a great aficionado of medieval history. And he, by profession, he's a psychophysicist. Now, I should tell you that I have no idea what psychophysics is, although at some point in my life, I dated a girl for 2 years who was getting her doctorate in psychophysics, which should tell you something about that relationship. But Howard, as far as I know, psychophysics is about measuring things. And Howard is very interested in measuring things. And he graduated with his doctorate from Harvard, and he set up a little consulting shop in White Plains, New York. And one of his first clients was, this is many years ago, back in the early 70s, one of his first clients was Pepsi. And Pepsi came to Howard and they said, you know, there's this new thing called aspartame, and we would like to make Diet Pepsi. And we'd like you to figure out how much aspartame we should put in each can of Diet Pepsi in order to have the perfect drink. Right? Now that sounds like an incredibly straightforward question to answer. And that's what Howard thought. Because Pepsi told him, look, we're working with a band between 8 and 12%. Anything below 8% sweetness is not sweet enough. Anything above 12% sweetness is too sweet. We want to know what's the sweet spot between 8 and 12. Now, if I gave you this problem to do, you would all say, it's very simple. What we do is you make up a big experimental batch of Pepsi at every degree of sweetness, 8%, 8.1, 8.2, 8.3, all the way up to 12. And we try this out with thousands of people, and we plot the results on a curve, and we take the most popular concentration, right? Really simple. Howard does the experiment, and he gets the data back, and he plots it on a curve, and all of a sudden he realizes it's not a nice bell curve. In fact, the data doesn't make any sense. It's a mess. It's all over the place, right? Now, most people in that business, in the world of testing food and such, are not dismayed when the data comes back a mess. They think, well, you know, figuring out what people think about cola is not that easy. You know, maybe we made an error somewhere along the way. You know, let's just make an educated guess, and they simply point and they go for 10%, right in the middle. Howard is not so easily placated. Howard is a man of a certain degree of intellectual standards, and this was not good enough for him, and this question bedeviled him for years. And he would think it through and say, what was wrong? Why could we not make sense of this experiment with Diet Pepsi? And one day he was sitting in a diner in White Plains about to go, trying to dream up some work for Nescafé. And suddenly, like a bolt of lightning, the answer came to him. And that is that when they analyzed the Diet Pepsi data, they were asking the wrong question. They were looking for the perfect Pepsi, and they should have been looking for the perfect Pepsis. Trust me, this was an enormous revelation. This was one of the most brilliant breakthroughs in all of food science. And Howard immediately went on the road, and he would go to conferences around the country, and he would stand up and he would say, you have been looking for the perfect Pepsi. You're wrong. You should be looking for the perfect Pepsis. And people would look at him with a blank look, and they would say, what are you talking about? It's craziness. And they would say, you know, move, next. Try to get business, nobody would hire him. He was obsessed, though, and he talked about it and talked about it and talked about it. Howard loves the Yiddish expression,
To a worm in horseradish, the world is horseradish. This was his horseradish. He was obsessed with it. And finally, he had a breakthrough. Vlasic Pickles came to him. And they said, Mr. Moskowitz, Dr. Moskowitz, we want to make the perfect pickle. And he said, there is no perfect pickle. There are only perfect pickles. And he came back to them and he said, you don't just need to improve your regular. You need to create zesty. And that's where we got Zesty Pickles. Then the next person came to him, and that was Campbell's Soup. And this was even more important. In fact, Campbell's Soup is where Howard made his reputation. Campbell's made Prego. And Prego in the early 80s was struggling next to Ragu, which was the dominant spaghetti sauce of the 70s and 80s. Now, in the industry, I don't know whether you care about this or how much time I have to go into this, but it was, technically speaking, this is an aside, Prego is a better tomato sauce than Ragu. The quality of the tomato paste is much better. The spice mix is far superior. It adheres to the pasta in a much more pleasing way. In fact, they would do the famous bowl test back in the 70s with Ragu and Prego. You'd have a plate of spaghetti and you would pour it on, right? And the Ragu would all go to the bottom and the Prego would sit on top. That's called adherence. And anyway, despite the fact that they were far superior in adherence and the quality of their tomato paste, Prego was struggling. So they came to Howard and they said, fix us. And Howard looked at their product line and he said, what you have is a dead potatoes society, a dead tomatoes society. So he said, this is what I want to do. And he got together with the Campbell's Soup Kitchen and he made 45 varieties of spaghetti sauce. And he varied them according to every conceivable way that you can vary tomato sauce. By sweetness, by level of garlic, by tartness, by sourness, by tomatoiness, by visible solids, my favorite term in the spaghetti sauce business. Every conceivable way you can vary spaghetti sauce, he varied spaghetti sauce. And then he took this whole raft of 45 spaghetti sauces and he went on the road. He went to New York, he went to Chicago, he went to Jacksonville, he went to Los Angeles. And he brought in people by the truckload into big halls. And he sat them down for 2 hours and he gave them over the course of that 2 hours 10 bowls. 10 small bowls of pasta with a different spaghetti sauce on each one. And after they ate each bowl, they had to rate from 0 to 100 how good they thought the spaghetti sauce was. At the end of that process, after doing it for months and months, he had a mountain of data about how the American people feel about spaghetti sauce. And then he analyzed the data. Now, did he look for the most popular brand variety of spaghetti sauce? No. Howard doesn't believe that there is such a thing. Instead, he looked at the data and he said, let's see if we can group all these different data points into clusters. Let's see if they congregate around certain ideas. And sure enough, if you sit down and you analyze all this data on spaghetti sauce, you realize that all Americans fall into one of three groups. There are people who like their spaghetti sauce plain. There are people who like their spaghetti sauce spicy. And there are people who like it extra chunky. And of those three facts, the third one was the most significant. Because at the time, in the early 1980s, if you went to a supermarket, you would not find extra chunky spaghetti sauce. And Prego turned to Howard and they said, are you telling me that 1/3 of Americans crave extra chunky spaghetti sauce and yet no one is servicing their needs? And he said yes. And Prego then went back and completely reformulated their spaghetti sauce and came out with a line of extra chunky that immediately and completely took over the spaghetti sauce business in this country. And over the next 10 years, they made $600 million off their line of extra chunky sauces. And everyone else in the industry looked at what Howard had done and they said, oh my God, we've been thinking all wrong. And that's when you started to get 7 different kinds of vinegar and 14 different kinds of mustard and 71 different kinds of olive oil. And then eventually even Ragu hired Howard. And Howard did the exact same thing for Ragu that he did for Prego. And today, if you go to the supermarket, a really good one, and you look at how many Ragus there are, do you know how many there are? 36. In 6 varieties. Cheese, light, Robusto, rich and hearty, old world traditional, extra chunky garden. That's Howard's doing. That is Howard's gift to the American people. Now, why is that important? It is, in fact, enormously important, and I'll explain to you why.
Because what Howard did is he fundamentally changed the way the food industry thinks about making you happy. Assumption number one in the food industry used to be that the way to find out what people want to eat, what will make people happy, is to ask them. And for years and years and years and years, Raghu and Prego would have focus groups, and they would sit all you people down and they would say, what do you want in a spaghetti sauce? Tell us what you want in a spaghetti sauce. And for all those years, 20, 30 years, through all those focus group sessions, no one ever said they wanted extra chunky, even though at least a third of them deep in their hearts actually did. People don't know what they want, right? As Howard loves to say, the mind knows not what the tongue wants. It's a mystery. And a critically important step in understanding our own desires and tastes is to realize that we cannot always explain what we want deep down. If I asked all of you, for example, in this room, what you want in a coffee, you know what you'd say? Every one of you would say, I want a dark, rich, hearty roast. So people always say when you ask them what they want in a coffee, what do you like? Dark, rich, hearty roast. What percentage of you actually like a dark, rich, hearty roast? According to Howard, somewhere between 25 and 27% of you. Most of you like milky, weak coffee. But you will never, ever say to someone who asks you what you want that I want a milky, weak coffee. So that's number one thing that Howard did. Number two thing that Howard did is he made us realize, it's another very critical point, he made us realize in the importance of what he likes to call horizontal segmentation. Why is this critical? It's critical because this is the way the food industry thought before Howard, right? What were they obsessed with in the early 80s? They were obsessed with mustard. In particular, they were obsessed with the story of Grey Poupon, right? Used to be, there were two mustards, French's and Golden's. What were they? Yellow mustard. What's in yellow mustard? Yellow mustard seeds, turmeric, and paprika. That was mustard. Grey Poupon came along with a Dijon, right? Much more volatile brown mustard seed, some white wine, a nose hit, much more delicate aromatics. And what did they do? They put it in a little tiny glass jar with wonderful enameled label on it. Made it look French, even though it's made in Oxnard, California. And instead of charging $1.50 for the 8-ounce can, the way the 8-ounce bottle, the way that French's and Golden's did, they decided to charge $4. And then they had those ads, right, with the guy in the Rolls Royce, and he's eating the Grey Poupon, the other Rolls Royce pulls up, and he says, do you have any Grey Poupon? And the whole thing, after they did that, Grey Poupon takes off, takes over the mustard business. And everyone's take-home lesson from that was that the way to get to make people happy, right, is to give them something that is more expensive, something to aspire to, right? Is to make them turn their back on what they like, think they like now, and reach out for something higher up the mustard hierarchy. A better mustard, a more expensive mustard, a mustard of more sophistication and culture and meaning. And Howard looked at that and said, that's wrong. Mustard does not exist on a hierarchy. Mustard exists, just like tomato sauce, on a horizontal plane. There is no good mustard or bad mustard. There is no perfect mustard or imperfect mustard. There are only different kinds of mustards that suit different kinds of people. He fundamentally democratized the way we think about taste. And for that as well, we owe Howard Moskowitz a huge vote of thanks. Third thing that Howard did, and perhaps the most important, is Howard confronted the notion of the Platonic dish. What do I mean by that? For the longest time in the food industry, there was a sense that there was one way, a perfect way, to make a dish. You go to Chez Panisse, they give you the red tail sashimi with roasted pumpkin seeds in a something reduction. They don't give you 5 options on the reduction, right? They don't say, do you want the extra chunky reduction or do you want the... No, you just get the reduction. Why? Because the chef at Chez Panisse has a Platonic notion about red tail sashimi. This is the way it ought to be. And when that, and she serves it that way time and time again, and if you quarrel with her, she will say, you know what? You're wrong. This is the best way it ought to be in this restaurant. Now that same idea fueled the commercial food industry as well. They had a notion, a Platonic notion of what tomato sauce was. And where did that come from? It came from Italy. Italian tomato sauce is what? It's blended, it's thin. The culture of tomato sauce was thin.
When we talked about authentic tomato sauce in the 1970s, we talked about Italian tomato sauce. We talked about the earliest ragouts, which had no visible solids, right? Which were thin, and you just put a little bit over and it sunk down to the bottom of the pasta. That's what it was. And why were we attached to that? Because we thought that what it took to make people happy was to provide them with the most culturally authentic tomato sauce, A, B. And B, we thought that if we gave them the culturally authentic tomato sauce, then they would embrace it. And that's what would please the maximum number of people. And the reason we thought that, in other words, people in the cooking world were looking for cooking universals. They were looking for one way to treat all of us. And there's good reason for them to be obsessed with the idea of universals, because all of science, through the 19th century and much of the 20th, was obsessed with universals. Psychologists, medical scientists, economists were all interested in finding out the rules that govern the way all of us behave. But that changed, right? What is the great revolution in science of the last 10, 15 years? It is the movement from the search for universals to the understanding of variability. Now in medical science, we don't want to know just how cancer works. We want to know how your cancer is different from my cancer. I guess my cancer is different from your cancer. We're interested in, genetics has opened the door to the study of human variability. What Howard Moskowitz was doing was saying, this same revolution needs to happen in the world of tomato sauce. And for that, we owe him a great vote of thanks. I'll give you one last illustration of variability. And that is, Howard not only believed that, but he took it a second step, which was to say that when we pursue universal principles in food, we aren't just making an error, we are actually doing ourselves a massive disservice. And the example he used was coffee. And coffee is something he did a lot of work with Nescafé. If I were to ask all of you to try and come up with a brand of coffee, a type of coffee, a brew, that made all of you happy, and then I ask you to rate that coffee, the average score in this room for coffee would be about 60 on a scale of 0 to 100. If, however, you allowed me to break you into coffee clusters, maybe 3 or 4 coffee clusters, and I could make coffee just for for each of those individual clusters, your scores would go from 60 to 75 or 78. The difference between coffee at 60 and coffee at 78 is a difference between coffee that makes you wince and coffee that makes you deliriously happy. That is the final and I think most beautiful lesson of Howard Moskowitz, that in embracing the diversity of human beings, we will find a sure way to true happiness. Thank you.